Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos deixar muito claro a nossa realidade diante de Deus, a maneira como devemos viver. E mais do que isso, qual deve ser a nossa atitude com relação ao pecado, de maneira que a gente entenda o quanto nos compromete permanecermos em atitude que expressa a natureza humana, que revela a natureza do diabo, que na realidade expõe o pecado de forma tão clara. Por mais insignificante que seja, é como um fermento que leveda, que contamina, que espalha, esparrama por meio de todo o corpo. Nós temos que rejeitar o pecado terminantemente na nossa vida, compreendermos que podemos até pecar, mas não podemos permanecer no pecado. Nós precisamos caminhar para a maturidade, para que a gente possa não tropeçar tão facilmente. A gente precisa amadurecer, compreender, conhecer o Senhor e glorificar o seu nome. Nós fomos chamados, tirados das trevas, tirado do reino das trevas, transportado para o reino de Deus, feito um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, para que vivamos neste mundo como Cristo, revelando o Pai. Por isso, quando Ele, na sua obra, nos concedeu o perdão, a justificação, nos fez filhos, a imagem, e nos colocou na presença de Deus, nos apresentando de forma santa, inculpável e irrepreensível. Nós não podemos viver mais debaixo do pecado, porque somos coparticipantes da natureza divina e Ele nos capacitou para rejeitarmos as paixões humanas, para rejeitarmos a natureza humana, nos despirmos dessa natureza para deixarmos de manifestar o fruto da carne, que expressa egoísmo, que expressa ganância, que expressa avareza, que expressa hipocrisia, mentira, que fala mal uns dos outros, que não trabalha em favor da expressão do amor, mas sim da irresponsabilidade, da falta de cuidado uns com os outros. Isto é coisa da carne. É egoísmo, é pensarmos em nós mesmos e nos nossos desejos e no nosso interesse. Não tem nada a ver com Deus. Nós que fomos chamados para sermos filhos, não podemos aceitar o pecado, por mais insignificante que a gente acha que possa ser. Devemos despir e caminhar rumo à maturidade para revelarmos Cristo, pois um pouco só, nós precisamos entender, para ficar claro, não revela o nosso Deus neste mundo. Paulo falando sobre a questão do pecado, lá em 1 Coríntios 5, do versículo 9 ao 13, ele afirma: na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Não podemos aceitar a permanência do pecado daquele que diz ser irmão, que conhece a Deus, mas que vive no pecado, que continua, que insiste, que não quer se arrepender e rejeitar as obras das trevas. O que a gente precisa entender é o que Paulo falou. Com as pessoas que não conhecem a Deus, devemos revelar, expressar nosso Deus e nos relacionar.
Como faremos isso se nós somos permissivos em nosso meio com relação ao pecado? Nós estragamos, nós somos responsáveis por levedar, por contaminar todo o corpo com o pecado que cometemos. A gente precisa amadurecer, rejeitar as trevas, entender que fomos capacitados para isso. Somos filhos de Deus, participamos da sua natureza. Nós fomos capacitados para rejeitar as trevas, para rejeitar qualquer atitude natural conforme o pensamento deste mundo. Não é para sermos religiosos, não é para sermos hipócritas, não é para sermos mentirosos, nem ladrão, nem avarento, nem hipócrita. É para revelarmos as virtudes do Criador. Virtudes que expressam amor, compaixão, misericórdia, graça, bondade, longanimidade, que manifestam o fruto do Espírito, Espírito que recebemos no novo nascimento. Por isso estamos unidos com o nosso Deus e Ele está em nós. E o pecado não pode fazer parte de nossas vidas. Entender isto, compreender estas coisas, é que nos leva a caminhar na direção da vontade de nosso Deus, para honrá-lo, glorificá-lo e expressá-lo neste mundo, revelando o seu amor, sua misericórdia e sua graça diante de todos. Que a gente possa entender isso e fazer a nossa jornada, aonde despimos da natureza humana, nos revestindo de Cristo, santificando o nosso proceder para glorificarmos o Pai nas nossas relações. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.